Então, gente, boa noite. Nossa última aula aí, mais uma unidade fechando, depois tem só mais outra e foi, né? Passou meio rápido. Ah, eu hoje queria ver algumas dúvidas mais que vocês tenham e queria dar uma comentadinha no fórum aqui, que é o que eu vou começar fazendo. Deixa eu pedir aqui para compartilhar a tela. Acho que vocês já enxergam, né? Gente, desse fórum, é o seguinte, o que nós tínhamos aqui para fazer? Aí eu não consigo clicar. Eu fiz bobagem. Tá vendo por que às vezes dá bobagem? Porque a gente, podendo editar, faz bobagem. Bom, deixa eu passar para o lugar certo aqui para não. Deixa eu entrar nele, que eu acho que é mais fácil. Que aí vocês conseguem enxergar. Ali. Ó, o que a gente precisava fazer nesse fórum, assim, bem objetivamente? Cada um teria que, no mínimo, 3 tipos de vinho que já tivesse experimentado. Né? Se quisesse comprar, tudo bem, mas não era essa a intenção, né? Porque a gente não tem como ficar obrigando vocês a comprar. Dos que tem aqui, né, no mínimo 3 desses aqui. Essa era a parte 1, tá? Branco, rosado e tinto de mesa, teve uma pergunta que apareceu aí, se podia ser fino. Eu não deveria responder, né? Eu deveria remeter a uma aula, eu acho que é a aula 2 da disciplina 2, né, que a gente viu que vinhos finos são vinhos de mesa, né, que prescindem da palavra, claro. Acho que a gente já avançou um pouquinho aí, já tem que tirar algumas coisas de letra, né? Parte 2, né, além de né, escrever o vinho e tudo mais, fazendo a sua análise, e não pegando de outros lugares, porque a ideia era que vocês, né, dessem a opinião de vocês, com as palavras, né, do jeito de vocês, e aí depois do primeiro, então a Mariane era a única pessoa que não comentaria amostras, que foi a primeira a postar, vocês deveriam dar uma olhada no colega anterior, né, e comentar, mas eu não conheço o vinho, dá uma olhadinha lá, né, dá uma procurada, era essa que é a ideia. Vamos lembrar que um fórum tem 3 horas para acontecer, e a gente não usa as 3, né, então tem tempo sobrando aí. E aí, desculpem se alguém não gostar do comentário, porque a gente parece que faz para se livrar em 5 minutos, e desculpem, a gente não, eu não sou gente de fazer coisa para 5 minutos, tá? Acho bem desagradável quando eu vejo, assim, um pouquinho para trás, que, pô, parece que a pessoa só fez ali correndo, né, não viu muito bem nem o que era, né, olhou o comentário de cima, daí o de cima errou, daí ela erra na sequência, porque ela fez a mesma coisa que o outro fez, e por aí vai. E, então, esse foi a vez que eu fui mais rigoroso, assim, em termos de participação, porque não tinha nada de absurdo, nada de muito, era fazer, era só ler o que era para fazer e fazer, não era uma coisa que levava tanto tempo e nem impossível, e nem que tinha que ter, assim, meu Deus, eu preciso fazer pesquisar 10 fontes diferentes, na verdade não, tá, então, que eu dizer? Então, nesse fui bem rigoroso. Espero que no fórum da próxima unidade isso não aconteça de novo, tá? Porque vai ser igualzinho esse. Só que aí eu vou começar eu pondo um exemplo, aí todo mundo faz igual, não tem diferença nenhuma. Começam comentando o meu. Mas é para levar a sério o fórum, tá? Não é para achar assim. Se fosse só dizer que fez ali, era só aquele botãozinho, né, do entregar tarefa, mas não é isso. E é uma atividade boa para a gente ter discutido aí algumas coisas, que é o que eu pretendo fazer agora. Então, eu avisei ainda, né? Se eu tivesse não avisado, mas eu avisei, olha, não é assim, é isso, façam desse jeito. Então, né, por falta de aviso, não foi. Deixa eu ver aqui, tinha algumas coisas que eu queria comentar. Deixa eu ver se tem alguns exemplos aí que eu queria ver. Tenham me chamado a atenção.
Eu vi que vocês não gostaram do... Acho que eu cheguei no comentário, inclusive, do Gamé, né? Eu não provei ainda. Espuma de cabris não conheço. Deixa eu ver se teve alguma coisa assim que eu queria... Ah, enquanto eu vou passando o olho e lembrando de algumas coisas que eu queria comentar, eu acho uma coisa que a gente tem que ter cuidado, tá? Tanino já foi enviado, gente. Vocês precisam dar uma olhadinha nas coisas lá, tá? Já tá postado no mesmo dia, inclusive. Dei uma olhadinha. É igual o fórum, tá? Tem que olhar, tem que ler, tem que... É melhor que... mas vamos lá. Que eu estava dizendo... Uma coisa que a gente tem que cuidar. Taninos... ao contrário. Vinhos brancos não tem taninos, tá? Deem uma cuidada nisso. Algumas exceções aí de vinho, tipo laranja, vinho branco, se eu disser que não tem, é mentira. Ele tem, mas ele tem taninos diferentes do que são os tintos. Então, a característica sensorial de tanino não vem ao caso para o vinho branco. Tá? Então, não há... As pessoas comentam, olha, que não, taninos não eram perceptíveis. Que bom, né? Nem deveriam, né? Porque taninos não deveriam ser aparentes em vinhos brancos, né? Ah, mas foram branco de uva tinta, a mesma coisa, né? Porque não macerou, não tirou tanino de onde tem, né? Que era na casca. Deixa eu ver enquanto eu vou olhando algumas coisas mais que talvez me chamem, que eu lembro que tenha me chamado a atenção. É meio difícil fazer isso, vai ficar meio demoradinho, tá? Só para eu ver se tem. Ó, que eu avisei ainda que eram três, né? Não é um, né? A gente botou ali um, assim, tchau, você respondi, não, infelizmente não, né? Ou a gente faz a coisa como eu vou fazer ou não. Vi que vários de vocês provaram esse Dom Luciano aí. Eu acho que eu conheço esse vinho. Tinha aqui, é da Carrion, né? Bem bonzinho, eu achei. Ó, aqui tem um comentário interessante, assim, claro, isso aí a gente leva um tempinho, mas que talvez seja interessante de a gente pensando. Aqui fala que é uma denominação de clima continental com amplitude térmica bem expressiva, de a gente pensar um vinho mais aromático, com uma boa tanicidade, exatamente o que está aqui. Ela falou do Irene, que era, não gostou, acho que faltou expressão. A Irene nem sempre é legalzinho, né? Deixa eu ver se tinha alguma coisa específica, assim, que eu lembrasse. Vários de vocês comentaram de vinhos de uvas híbridas ou americanas e foram bem generosos nos comentários. Se tem alguma coisa mais que eu queria falar. Ok, mesmo. Bom, meu celular está falando comigo. Eu não entendo por que às vezes ele faz isso. Tinha alguma coisa que me chamou mais atenção. Vários vinhos eu não conheço, tá, gente? Realmente, né, alguns de vocês falaram do reservado, não lembro quem foi que falou, assim, bem especificamente, que tinha gostado. Eu não acho um vinho ruim, né? Eu acho ele um vinho ok, não é um vinho para mim. E eu não gosto que ele é demi-sec. Mas não acho que ele é uma coisa, assim, abominável. E o pessoal comentou daquela relação de reservado, remeter à reserva. Isso é uma jogadinha de marketing. Eu, particularmente, não vejo problema nisso, né? O Chile faz isso há tantos anos e a gente aceitou numa boa. E, enfim, tem ao menos um respaldo e um dispositivo legal falando sobre isso. Deixa eu ver se eu queria ver mais. O Luiz falou do Paulo Laureano, que eu gosto bastante. Até mais do tinto do que do branco. Não sei bem que não. Eu gosto dos dois. É que, apesar disso, não açúcar demais. Acho muito bonzinho, sinceramente. A dona Emelinda é bom. Vamos ver. O que mais? Tem alguma coisa mais que eu queria... Ó, de novo apareceu o reservado. A maior parte de vocês falou de vinhos mais comerciais. Não é muito longe do que a gente imaginava do que ia ser. Ó, mais uma vez reservado. Tô revendo primitivo, eu tomei um que era o primitivo? Não, tomei um que estava oxidado. Teve alguém que falou alguma coisa
que, que depois alguém, que eu acho que foi a Ariane, se eu não estou enganado, comentou e eu concordei com o comentário sobre que quem tinha dito ali, ou o contrário a quem tinha dito, que o vinho era de 2020, ele tinha aromas de evolução. Não, mas 2020 não pode ter aroma de evolução, tinha algum erro no meio do caminho. Deixa eu ver se eu passo por esse comentário. Então, realmente eu concordei. Era bem para isso, era para a gente olhar e pensar, tá, mas tem coerência isso? Foi quase isso, professor. Mesmo. Uma pergunta, por curiosidade, onde é que vocês estão achando o Alpataco Merlot, ou o que for? Eu, aqui era do Angelone, não tem mais, eu tenho uma garrafa de um Pinot perdido, até tá na hora de abrir. Chandon para mim é sempre uma boa escolha. E um monte de método Charmat, né? Que todo mundo torce o nariz. Excelente. Vamos ver se tem alguma coisa. Sabe um outro vinho? Vocês às vezes me perguntam por alguns vinhos baratos e bons, que não é exatamente o meu métier, mas esse G7 Merlot Rosé eu achei bem bom, tá? Bem bom mesmo. Tinha na casa da minha mãe, bem agora no começo da pandemia, aí um dia apareceu a garrafa aberta, eu peguei uma taça, eu disse, puta, que vinho caprichado, muito bom, boa acidez, bom aroma, um estilo mais até mais clássico de rosé, assim, sem ser muito carregado, como esses rosés daqui da América do Sul normalmente. Bom, mais uma vez apareceu, não era o comentário. Vamos ver se tem alguma coisa. Leopoldina Chardonnay, segundo o Manfroy, é o melhor Chardonnay do Brasil. Eu acho muito bom. Não sei se eu acho melhor, é muito bom mesmo. Recomendo. Deve estar em torno de uns R$ 100 agora. Não, faz tempo que eu não compro. Mas é realmente muito bom vinho. Vamos ver aqui. Ó, mais uma vez, vinho de mesa. Tem. Não sabia que tinha Rio Sol, com o nome Rio Sol mesmo, suave. Achei que era só a Adega do Vale hoje. Ver se tem mais alguma coisa que me chamou a atenção. Vi que vocês compram bastante vinho no. Acho que é no Bom Preço, ainda chama, né? Pelas linhas de vinho ali, Panu, Gran Prestige, é tudo do Bom Preço. Deixa eu ver se eu achava aquele comentário.
Ele desligou meu microfone. Hoje só porque a última tá complicando. Eu não sei se foi o compartilhamento de tela, ele acabou com a internet em meia hora. É melhor eu não fazer mais isso. Então, deixa eu só ver aqui o que mais, na verdade, que nem era importante eu ter compartilhado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar para vocês do fórum e depois a gente passa para as avaliações. Cadê? Aqui. De cima para baixo. Não, eu acho que é isso aí mesmo. Mas no fórum, mais que eu tinha essas coisas gerais, assim, que eu olhei, a gente só não, para cuidar para não falar coisas que realmente não procedem, né? Essa aí, alguém comentou aí que eram bem 2020 e disse que era aroma de evolução, 2020 não devia ter nada de evolução. E alguém, acho que foi a Ariane, comentou na sequência, não entendi, eu também não entendi, de fato é isso. E taninos não tem brancos, tá? Ao menos não para impressionar em boca. No mais, eu acho que foi isso aí, foi um dos fóruns que eu achei mais melhores, assim, efetivamente. Que a gente conseguia conversar bem. Gosto salgado, deixa eu ver aqui o resto. Olha só, foi bom tu falar no gosto salgado, na verdade não por falar do gosto salgado em si, só costuma falar de aroma mineral, que aroma mineral vem de lugares com solo muito mineral, não tem nada a ver, até porque mineral é mineral, aroma é aroma, mineral não é precursor de aroma, efetivamente. O que acontece, esses aromas, tipo de vinho Riesling, sobretudo, são basicamente aromas de fermentação e amadurecimento, tá? Gosto salgado, provavelmente solo ou eventualmente algum produto adicionado, tá? Algum insumo enológico que tenha sabor salgado. Não costuma ser exatamente um defeito, tá? Não costuma ser exatamente um defeito. À medida de que ninguém é tão, é que eu vou dizer assim, tão irresponsável de acabar dando uma errada tão pesada assim no vinho. Então, um pouquinho é normal. Sim, João, eu comentei já, tá? Tem que dar uma olhadinha nas coisas, tem que dar uma olhadinha no ambiente lá, dei uma olhada, já está lá. Comentei logo antes de cair, logo antes de eu começar a ver as coisas. Olha só. Então acho que é isso aí do fórum. Não sei, querem comentar mais alguma coisa em relação ao fórum? Dificuldades, alguma coisa assim? Eu, particularmente, sempre imagino que as pessoas vão ter dificuldade no começo, tá? Não tenho esperança que isso vai ser tão diferente assim, não me impressiona, efetivamente. E é engraçado, talvez isso ajude também a pensar naquela história, o pessoal costuma dizer, o pessoal que tem mais litragem, tem mais conhecimento, não necessariamente, né? Muita gente bebe a vida inteira e talvez se precisar descrever, sabe que gosta, mas não sabe do que gosta, né? Então, particularmente, acho que é interessante isso para a gente pensar, né? Como não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, sempre o que degustar na teoria é uma coisa que não funciona, te ajuda em muitas coisas, mas não em tudo, e só na prática também não sei se vai ser uma coisa que vai dar certo, porque exige de a gente pensar, de a gente formular hipóteses, de a gente... Outra coisa é ter experiência, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, tipo, acaba o semestre, tá, agora eu já tô bom. Não tá. Nunca. E às vezes as pessoas olham assim, pô, mas que incentivo? Não é isso, gente, mas isso aí é um negócio para anos, né? Não é um negócio para, respondi uma avaliação, estou bem, não, de jeito nenhum, né? Isso aí a gente está falando de anos mesmo. Não sei, assim, sinceramente, eu passei, no mínimo, um bom período da minha vida, que eu fazia isso com atenção, no mínimo um ano ali, que é aquela coisa ali, né? Tu começa a perceber, começa realmente... E outra coisa que é verdade, né? A gente tem muita dificuldade com aroma, por isso que eu insisto muito em questão de aroma. Que gosto, bem ou mal, a gente treina, né? É o que a gente usa aí no dia a dia. E aroma a gente, enfim, sente a laranja, sente enfim, sei lá eu, maçã,
e sente vinho, né? Não chega assim, não refina em como é que é, o que tu sente como vinho. E eventualmente vê que tem diferença, né? E é bem comum ver com a minha mãe falar isso. A minha avó, né, falava isso. Essa cerveja tem diferença dessa, né? Esse vinho tem diferença daquele. Tá, mas o que tem de diferente? A gente até percebe que não são as mesmas coisas, mas não pega não refina o que está sentindo. Cheirando mesmo, coisas no geral aí fora do vinho, porque a gente tem essa lacuna, normalmente a gente não tem esse hábito de perceber aromaticamente as coisas com as quais a gente tem contato, muito melhor do que próprio kit de aromas, tá? Comprar ali coisas típicas de um determinado tipo de vinho, levar, cheirar, experimenta o vinho antes, experimenta o vinho depois, acho que é a coisa mais importante. Outra dificuldade é essa, tá? Eu tô vendo, eu já passo pro comentário anterior, mas que o Paulo comentou, né? Como é que tu vai falar de Amora se não conhece Amora? Não vai ter como, né? E aí realmente é aquilo que eu comentei, né? A gente precisa começar ir no mercado lá na seção de, agora não pode, né? Mas enfim, quando essa coisa toda acabar, ir na seção de fruta lá e cheirar efetivamente as coisas. Flores, eu vivo cheirando flor na rua. Mas deixa eu ver o que o Luiz falou aqui, que é complicado dizer de qual fruta ou sabor especificar o cheiro. Provavelmente isso é normal, tá? Não acho que não tem nada de anormal nisso, é questão de hábito mesmo. Sim, perceber que é cítrico e que é, sei lá eu, que é maçã já é importante. Já é alguma coisa. E outra coisa que tem, né, às vezes é um pouco subjetivo, né? São coisas muito. Eu gosto bastante de falar naquele exemplo de folha de tomateiro, né? Não sei se as pessoas cheiraram folha de tomateiro. Para mim é um cheiro muito claro, assim. Eu lembro de tocar em tomateiro e ter aquele cheiro bem típico herbáceo. Grama cortada, o mundo inteiro sabe qual é, né? E talvez eu esteja falando em folha de tomateiro, fulano em grama cortada, e a gente esteja falando a mesma coisa. Quer ver uma coisa assim? Violeta. Violeta é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Daí alguém vai olhar ali, vai apontar, né? Mas eu tenho na janela, não é essa, tá? É a viola, a violeta verdadeira, que é aquela que faz xarope, que tem um perfume bem gostoso. A violeta africana não tem cheiro praticamente, tá? E violeta é uma coisa que volta e meia a gente está usando como descritor. É um aroma muito típico floral para mim em vinho. Que mais? Groselha. Groselha que é uma fruta vermelha meio herbácea, uma coisa que a gente não costuma, né? Eu no Chile comprei um potinho. A pior coisa que eu fiz na groselha é uma coisa tão sem graça, assim, mas é importante conhecer. Alcaçuz a gente não conhece muito, que é aquela raizinha meio doce, com cheiro bem forte. Tem aquelas balinhas pretas que a gente compra no aeroporto, assim. Alcaçuz, e tem cheiro de alcaçuz mesmo. Que mais que eu acho que a gente não costuma ver? Madeira, no geral, né? Cedro, pinho e coisa assim, nem sempre a gente se atenta. Só diz que é cheiro de madeira. Anis é um pouco mais simples, né? Mas sim, é importante. Anis pode estar. Tem Sauvignon Blanc com cheiro de anis, por exemplo. Tem gente que pode ter problema no olfato, tá? Não quero desanimar, não, Michele, mas isso pode acontecer, né? Tem uns problemas, chama-se anosmia, né? Que é não sentir aromas. Que mais? Como é que chama? Inclusive tem confusão de aromas, né? Eu não recordo os nomes agora, mas tem algumas disfunções que efetivamente heteronosmia, que é quando a pessoa sente uma coisa e acha que é outra, tipo como é que chama aquilo? Visual? Tipo um daltonismo de aroma, e tem uma terceira que eu não lembro o que é. Parosmia, que eu realmente não lembro. Mas na verdade, a maior parte das vezes, não estou negando que essas coisas existam, mas é falta de treino, efetivamente. Panu Merlot eu não conheço, mas não tenho vontade de conhecer. Eu não gosto de Merlot chileno no geral. E Panu também é um vinho básico, né? Nada demais. Não faço muita questão. Querem comentar alguma outra coisa a mais?
Um outro retorno que eu fiquei de dar para vocês, antes de a gente ir para as avaliações. Oi, pode perguntar. Professor, eu vou fazer por áudio para ser mais rápido. Eu nunca tomei um vinho do Porto. Gente, se vocês falaram alguma coisa antes, eu não escutei, estava o fone engatado aqui, desculpem. Pode falar. Eu nunca tomei um vinho do Porto, um vinho fortificado. Tenho muita curiosidade. E eu sei que ele tem que ser tomado, pelo menos teoricamente falando, né, em taças específicas, que são taças menores. Se eu tomar na minha taça de vinho tinto, eu vou deixar de sentir alguma coisa que eu só sentiria na taça específica ou não? Olha, esse negócio até aproveito para responder aquela outra pergunta lá da taça de água. Vou responder a tua antes. Não muito. O que tem de algumas pesquisas sérias sobre isso. As taças específicas, elas costumam realçar, e por isso elas foram feitas, né? Porque tu percebe melhor determinados vinhos, seja porque tem mais arejamento, seja porque restringe tanto a expressão de teor alcoólico muito forte, seja porque tira o foco vamos dizer assim, o foco do vinho de cair onde não deveria, por exemplo, para um vinho doce não cair direto na ponta da língua, que acabar dando uma ideia de muito doce, por aí vai. Elas melhoram, tá? Se tu tomar ele num copo de requeijão, isso vai ser uma coisa muito... Vai tomar outro vinho, tu vai ter algumas dificuldades de percepção, muito provavelmente. Mas eu particularmente não acredito que seja assim. Meu Deus, nossa, agora parecia branco, agora parece tinto. Não é para tanto assim, né? Mas particularmente em relação, tanto é que assim, a taça ISO, ela é igual para todos os vinhos, né? É uma coisa que, e grande parte da questão que se fala da ISO é que ela é muito boa porque é algo neutro, ela é igualzinho para tudo, mas ela não é a taça que expressa melhor todos os tipos de vinho, tá? E a questão toda ela é boa porque ela é igual, né? Então, quando tu fizer um comparativo, tu não tem desvio por causa de material, tá? Isso é um principal. Por isso que eu te digo, se vai fazer uma diferença enorme se tu tomar numa taça de vinho tinto normal? Não acredito. Sinceramente, não acredito. Eu prefiro taças menores, a taça de vinho do Porto, inclusive, parece muito com a taça ISO, mas... Até porque também tem uma outra coisa do Porto, né? Tu não quer muita expansão dele na taça, porque ele tem muito álcool, e outra coisa, tu não toma, ou não deveria, né? Tomar aquele montão de vinho do Porto, então por isso que ela é menorzinha. Mas não acredito, assim, que é uma coisa, meu Deus. E tudo que eu li a respeito já é isso, assim, né? Não, os vinhos se expressam melhores nas suas taças, de fato, mas não é uma coisa impeditiva. E sobre a questão das taças, da taça de água, depois vai estar na avaliação, mas eu vou comentar já, porque era uma demanda de vocês. Na verdade, é muito simples, gente, de nada. É muito simples, é só tu ver qualquer catálogo de cristaleria aí, é bem comum que a taça de água não seja maior. Isso é que nem aquela história eu digo, a gente não pode ser mais realista que o rei, né? E o rei, nesse caso, é a cristaleria. Se ela tem um determinado jogo que a taça de água é menor, a taça de água é menor, ponto. Né? Não tem muito... E isso se reflete, assim, que, por exemplo, em bibliografia quase sempre está que a maior As biografias de serviço são muito ruins. Essas do Brasil, do Senac, assim, são terríveis. E velhas, né? Elas não se atualizam. E o fato vamos lá, Champagne, por exemplo, vocês vão ler 80 livros, 100 livros, que vai dizer que Champagne foi o primeiro espumante do mundo, e não é. E não é o livro que vai dar conta de te dizer isso, né? Botar embaixo do braço, mas não é, né? Primeiro foi Limoux, efetivamente está lá o registro da denominação de origem deles, desde muito tempo. Da denominação de origem, não, né? Na denominação de origem tem o registro de que eles foram os primeiros a produzir espumante, efetivamente. A mesma coisa essa questão da taça, tá? A maior parte dos jogos básicos de taça, a maior é de água. E a maior parte dos melhores jogos, a de água não é a maior. Nem tamanho, nem volume. Tá?
É bem comum isso. Então, se dá uma olhadinha ali, catálogo da Strauss, da Mozart, da Spiegelau, todas elas têm taças maiores do que de água. Que entra nessa questão dessas taças específicas, né? Imagina, para grandes vinhos, normalmente tu precisa de bastante arejamento e tudo mais, por isso que elas são imensas, a ponto de ter 1 litro uma taça. É claro que você não serve ela, né, cheinha até a boca, evidentemente não. Não, aí é que tá, é relativo, por isso, e bem por isso, eu acho que essa questão tá ali bem para isso, para a gente pensar que não necessariamente, porque senão vocês vão chegar em num restaurante que trabalhe bem aí com vinho, provavelmente ele tem taças melhores que esses kits básicos, e aí tu vai descobrir, opa, a de água é menor. Ok, não tem problema nenhum. E eu tô sem livros aqui, perguntei para alguns colegas para saber se também, né? Todo mundo tá com as coisas presas, e um pouquinho que eu tinha de livro aqui, tá encaixotado para mudança, aí não tem nem como pensar em mexer. Tu vai encher ela até o... Gente, vocês, desculpem, mas às vezes eu tenho que dar uns puxão de orelha, eu acho que vocês não veem as coisas que eu ponho lá, ou se vem, não vem, né? Dá aquela escutada dinâmica, né, que agora a gente deixa jogando ali, deixa rolando a reunião, vai fazendo o almoço, coisa assim, mas eu já comentei sobre isso das taças, que é mais ou menos na voltinha dela, né, aquilo ali é um formato ideal, o formato dela bem aqui assim, bem para isso, né, para que tu tenha bastante espaço para que o vinho se oxigene e acabe volatilizando aromas, e mais constrito em cima para que o aroma não se perca. Não, na maior parte das vezes não chega nem a 1/3, não. Chega até menos. Até que tu imagina uma taça Bordeaux aí de 750 ml, tu botaria em três taças, tu acabaria com a tua garrafa. Né? Dá menos normalmente. Nas taças, vamos voltar à questão aí dos kits básicos. Provavelmente 1/3 esteja bom, até porque elas são minúsculas e é horrível. Eu não gosto desses kits básicos bem por isso. Eu quase sempre uso a taça de água para vinho tinto, porque eu acho que as outras são muito pequenas. E a de tinto para branco. O vinho do Porto é um vinho de sobremesa. O português usa como aperitivo, mas é um certo, como é que eu vou dizer, tropeço, né? Começar doce antes de tudo é sempre um certo atentado aí ao estômago, né? Tu já vai, ou apetite, na realidade, né? Tu já vai pondo logo o que sacia rapidamente. Uma amiga tua perguntou se tiver uma taça só para tinto, para que fosse coringa. Olha, para mim, qualquer taça de tinto. Tá, as muito imensas eu acho que é um pouquinho desfavorável para branco aí. Mas eu, particularmente, não, um vinho doce não abre apetite, né? Doces te ajudam a saciar. Por isso que são coisas secas antes, né? Whisky e tudo mais. Coquetel seco. Mas voltando aqui, eu particularmente uso para tudo uma taça de tinto, tipo essa aqui. Nada, eu não sei se está aparecendo aqui para vocês. Tá. Não me incomodo, não. E prefiro que ela seja maior do que menor, tá? Porque ao menos tem espaço para o vinho se desenvolver e tudo mais. Outra coisa que é verdade, né? Também para grande parte dos vinhos que a gente toma aí a R$ 20, não vai precisar sendo um negócio fabuloso e coisa e tal. Ele não tem muito o que se expressar ali, assim, o que se modificar e tudo mais. Mas quando a gente toma vinhos melhores, eu particularmente prefiro taças maiores. São uma coisa que eu não vejo problema nenhum. Alguma outra pergunta? Nada. Tá, eu vou tentar, pode ser que caia de novo. Vou tentar compartilhar a tela e rezar que a conexão aguente. Inclusive o Wi-Fi sumiu, tá? Eu tentei até demorei um pouquinho mais. Sumiu, que droga, esse Wi-Fi tava ruim hoje o dia inteiro. E agora ele sumiu de vez. Tá, vamos rezar que dê certo. Vou começar pela avaliação 1. Deixa eu ver aqui. Que era aquela de análise sensorial, acho que vocês já estão enxergando.
Questão que aparece primeiro aqui, quanto à cor dos vinhos. Essa aqui, gente, eu não vou nem, ela tá bem grandinha. Essas questões, é até importante dizer, eu sempre que puder não pôr questões minhas, eu prefiro, porque daí não tem aquela coisa, né, que é a tua cabeça, que eu não sei o quê. Isso aí é no curso do Manfroy da URGS, que é curso aberto até, até indico de fazer. Se vocês procurarem ali, até vou pôr aqui, Lumina URGS. Ai, eu não lembro como é que é. Tentem isso que eu pus aqui, eu acho que vocês conseguem alcançar. Eu comentei na aula passada, eu só não gosto da parte que eles dizem, eu tenho que conversar com o Manfroy sobre isso, que a madeira é aroma secundário, para mim é terciário. Mas fora isso, tá legal, tá? Mas os vinhos vão começar, os vinhos vão começar sempre mais escuros os tintos começam mais escuros e vão ficando claro com o tempo. E mais marrons, né? Eles saem das cores mais vivas, vão para as cores mais atijoladas, alaranjadas e até ser marrom mesmo, tá? E os brancos começam do tom mais pálido e vão aumentando até ficar marrom também. No fim da vida eles estão meio próximos. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para a guia para eu enxergar. Vou pegar uma resposta errada aqui, pegar de cima. Que a evolução se dá nas seguintes etapas, que os tintos jovens terão uma cor com tons de rubi, provavelmente sim, ou mesmo violáceos, eu não faria a distinção aí, daí depende, claro, de cada uva. Mas realmente, quando tem tom violáceo, ela costuma estar presente antes, é um tom que se perde rapidinho, assim, ele acaba ficando mais rubí, rapidinho, mas enfim, não permanece normalmente até o fim. Depois vai para cor de tijolo, não, cor de tijolo é uma das últimas, tons amarronzados é uma das últimas, mas até não seria a pior das hipóteses aqui. Não, isso estava certo até, o problema deve ser nos brancos, vamos ver. Sim, ele não começa como âmbar, né, vai para amarelo palha, ele começa, é tudo o contrário aqui. Então a questão certa é essa aí, tá? Não vou ficar lendo toda, que ela é bem grande, mas é bem isso, né, o vinho vai de violáceo para rubi, se tiver violáceo, ou mesmo não precisa ser necessariamente rubi, mas para avermelhado, daí sim, atijolado, né, alaranjado, atijolado, marrom. Marrom muitas vezes já é o fim da vida dele. E branco, pálido, né, se tiver esverdeado, esverdeado também é outro tom que rapidinho se perde. Aí vai ali para amarelo palha, amarelo ouro velho, que eles costumam chamar, e depois âmbar e mesmo o marrom, tá? Pronto, já achou o link, obrigado. Opa, fui para a guia errada aqui. Se vocês não comentarem nada, eu vou passando, tá? Assinale a alternativa correta sobre o aroma do vinho. Eita, essa é grandinha também. Eu vou fazer um preâmbulo e depois falo da resposta certa, mas primário, uva, secundário, madeira. Essa questão era deles também, eu tirei a parte da madeira, porque eu não concordava, então ela está modificada. Primário, uva, secundário, fermentações, terciário, madeira, amadurecimento e envelhecimento em garrafa, tá? Isso é bem simples, não tem muito mistério. Ela só está bem elaborada, talvez até demais, né? Mas é isso aí. E outra coisa, os aromas, os terciários é o que formam o buquê, talvez é importante dizer isso. Que é o que estava dizendo aqui, né? O perfume do vinho vem de diferentes origens, os primários são os característicos da uva, secundário a vinificação, né? Fermentações no geral. Terciários, passagem por madeira e maturação do vinho em garrafa. Eu modifiquei essa parte. Os dois primeiros dão origem ao frutado do vinho, fato, né? Enquanto o terceiro ao buquê. O frutado não aparece no buquê. Quanto ao exame olfativo, isso aqui eu leio todas. Para vinhos tranquilos, primeiramente se agita... Ixi, gente, vai lá, nisso eu esqueci de um detalhezinho. Esqueci de fechar... Pronto, está feito já, desculpa. Para vinhos tranquilos, primeiramente se agita a taça para sentir os aromas mais voláteis. Não, os mais voláteis a gente não agita, exatamente porque eles são mais voláteis. E não se agita para sentir os menos, claro que não. Para vinhos tranquilos, deve-se cheirar o vinho sem movimentar a taça, pois afetaria o perfil aromático. Não afetaria o perfil aromático. Até tem essa coisa de tu cheirar ele antes com a taça parada, mas não tem problema movimentar depois, né? Que é o que estava dizendo aqui.
Depois, para espumantes, deve-se agitar a taça, a fim de que os aromas menos voláteis se desprendam. O gás já faz esse papel e se tu agitar, tu perde gás, né? Que é uma característica importante. Então, essa, para vinhos tranquilos, sem agitar a taça, coloca o nariz dentro da mesma e aspira-se o ar. Nesse primeiro momento, será observado o perfil mais volátil do vinho. Claro. Em seguida, realiza-se movimentos circulares com a taça, cheirando novamente o vinho. Assim, poderemos sentir os aromas menos voláteis. Acho que não tem problema em relação a essa questão, né? Então, tá, vou continuar. O que é o perlage e as características da qualidade de uma perlage de qualidade? Eu vou fazer um preâmbulo de novo, tá? Perlage acontece por causa do gás. Perlage é a expressão visual do gás. Não ter perlage não quer dizer não ter gás, né? Quer dizer, enfim, poder estar borbulhando de uma forma inadequada, por temperatura de serviço, que nem quando serve coca, assim, parece que ela aparentemente está sem gás, quando não está bem gelada, mas ela está com gás, né? Claro que o gás está se dispersando mais, né? Porque está quente, mas não quer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Literalmente. E como o gás carbônico forma ácido carbônico, ele até acrescenta acidez, mas ele ele não indica, tinha essa questão de dizer alguma coisa como representava acidez, deixa eu ver aqui direitinho. Ele não vem das uvas mais ácidas, que era o que dizia aqui, ele aumenta a acidez até reversivelmente, né, à medida que se dispersa, diminui, mas não tem a ver com a acidez de uva. Então, perlage vem da fermentação. E aquela história, né? Ele costuma ser menor nos espumantes de melhor qualidade e maior nos de menos qualidade. E um dos fatores para isso é, quanto menor a temperatura, mais devagar a fermentação, menor a borbulha. E o contrário também, né? Quanto mais alta a temperatura, maior a fermentação, mais rápida a fermentação, maiores as borbulhas. Aí é aquele comentário que eu não posso me furtar de fazer, mas para que eu preciso saber de fermentação? Nem que seja olhar com as bolinhas e minimamente ter uma noção, tá? Dito isso, a questão certa, eu vou ler logo a certa aqui, né, que diz que a perlage caracteriza as bolhas de gás que se desprendem do líquido. É preciso avaliar o tamanho da borbulha, que quanto menor, melhor tende a ser a sua qualidade. Bolhas grossas demonstram falha na elaboração. Que tipo de falha? Provavelmente temperatura muito alta de fermentação, né, que é o que diz ali. E não é por vingança que eu digo, né, gente, tá vendo como precisa saber algumas coisas antes? Claro. Não sei bem a ideia que as pessoas têm quando a gente fala em degustação, assim, que talvez bote um chipzinho, que a pessoa sai falando palavras, mas não tem outro jeito, se não conhecer de onde vem, por que muda, qual os perfis aromáticos de diferentes lugares e variedades, para poder expressar isso na degustação. Indique a alternativa correta. A variação do produto nunca afetada por fatores externos. Pode, né? Se estiver quente, não vai estar afetando, evidentemente. O avaliador deve escovar os dentes e usar enxaguante bucal imediatamente antes. Ele deve fazer isso, não imediatamente antes. Não precisa ficar uma semana inteira de degustação sem escovar os dentes, né? Pensou aquelas seleções de concurso, que delícia que ia ser o aroma ambiental, mas vamos lá. Aqui vou para outra errada. Gente, desculpem, eu não aumentei aqui, vocês não devem nem estar enxergando. Hoje foi um pequeno lapso. Consegui aumentar? Lento essa porcaria. Podem me avisar, gente, quando essas coisas acontecem, então. Depois de 2 horas eu me dei conta. O avaliador pode ser fumante, mas é preciso evitar fumar 15 minutos antes do início da análise. Quem não é fumante é casado com um fumante, deve saber, assim, né, que no fim do dia tem o beijo de boa noite tem aquele bafinho de tabaco. Imagina 15 minutos antes. Não tem. De manhã cedo já tá, né, sem ter parado para fumar no meio da noite já tem, então claro que não. Tá, fumante não pode nunca? Não pode analisar? Pode, provavelmente tenha prejuízos, tá, mas, enfim, o melhor é que não tenha fumado. E aqui diz que é importante que o avaliador não utilize perfumes fortes para realizar a análise, com certeza. Já falamos bastante sobre isso. Próxima questão, sobre os sentidos e análise sensorial. Assinale a alternativa correta. O tato é ativado pela textura do vinho percebida através da taça. É meio confusa, né?
A textura do vinho percebida na boca, não tem nada a ver com... Não é uma coisa, uma questão visual, né, efetivamente. Então, até uso o vinho para... A taça para pôr ele para a boca, o máximo que eu veria de correto nessa afirmação é isso. Essa questão não é minha. Mas eu não teria posto essa aqui, porque eu achei tão confusa a frase, a ponto de que talvez alguém pudesse entender. Claro, eu estou vertendo a taça na boca. Às vezes as pessoas se apegam a palavras, assim. Aconteceu numa outra... Daqui a pouco eu chego na outra questão. Depois vamos para outra errada aqui. Na análise sensorial não ativamos o sentido da visão em nenhum momento. Só se for cego, né? Na boca somente o paladar é ativado. Alguns botaram essa resposta, gente. Lembrem que a gente tem gosto, tem sensações e tem aromas de boca, tá? Não esqueçam disso. Na boca sentimos tanto gosto quanto tato. Eu não quis alterar essa questão, mas também aromas pela boca, tá? Às vezes acontece isso, né? Às vezes a pessoa, o que foi que a gente estava fazendo esses dias? Churrasco, e aí, assim, cheiro de fumaça, será que ele era do vinho mesmo? Fumando, ou quer ver em casa, assim, churrasco, às vezes tá, o que foi que a gente estava fazendo esses dias? Churrasco, e aí, assim, cheiro de fumaça, será que ele era do vinho mesmo? Claro, você pode alterar. A idade do vinho pode ser inferida pela seguinte... aqui veio a questão polêmica. Daí, antes de ler ela, eu comento com vocês. A gente vê cor de vinho velho, como a gente já disse, né? Vê que ele muda e que a gente consegue inferir, talvez não definitivamente, talvez a gente precise ir para as outras análises. A gente sabe que aroma evolui, inclusive oxida, e pode, né, determinar que esse vinho realmente está velho. E a gente sabe que em boca o vinho pode ficar mais aguadinho, mais ralo, e inclusive confirmar aquele aroma de oxidado, né? Então a gente vê com os três sentidos. Ou seja, não pode ser, deixa eu voltar aqui para ela, não pode ser só gustativa, nem olfativa, nem só visual. E nenhuma alternativa é um processo coordenado pelo cérebro. Até é um processo coordenado pelo cérebro, mas veja só, não através de que sentidos, né? Através daqueles três, tá? Teve uma polêmica por causa que ela não estava, a redação, cadê? A redação inicial estava apenas com todas as alternativas. Realmente melhoraria botar anteriores, tanto que eu corrigi, mas não invalida o processo, até porque, assim, como por essa lógica aí, pensando que a gente está olhando para questões, não está olhando para a exegese, mas para as questões didáticas, não teria como. E vou te dizer mais, né, todas as alternativas não podiam ser todas e nenhuma ao mesmo tempo, ou seja, era meio óbvio. Mas daí, se alguém quiser insistir, dizer assim, não, mas essa questão não está bem, bom, daí eu vou dizer que como ela está no plural, aí se é para pegar na exegese, eu vou dizer, se como ela está no plural, tem uma única alternativa, ponto. Tá? Então, particularmente, a maior parte das pessoas acertou, entendo que tenha compreendido, mas, né, acho que essa é a questão. Vamos seguindo, então. A presença de cheiro de ovos podres é característico de qual defeito? Várias pessoas botaram sulfito. Sulfito é aquilo que a gente põe no vinho, tá? Não tem nada a ver. E tem um cheiro de enxofre, efetivamente, tem um cheiro forte, um cheiro rascante. Gosto de ar não existe, betanomices é aqueles aromas fármacos e né, químicos, fármacos e animais desagradáveis. Gostos amílicos é químico, tipo verniz, coisa assim. Então, sulfídrico, cheiro de ovo podre. Mas eu nunca peguei um vinho com sulfídrico, que bom, antes de mais nada. Mas eu quero saber o que é. Sabe cheiro de esgoto? É aquilo. Inclusive pelo mesmo motivo, né? Porque ele vai degradando aminoácidos lá com enxofre e libera cheiro de enxofre. E por motivo, né, pelo mesmo mecanismo, a gente também libera aromas não muito agradáveis de vez em quando, né? Nada mais é do que micro-organismos degradando o enxofre e gerando cheirinhos desagradáveis. Vinhos brancos muito amarelados sempre são vinhos que passaram do auge. Se for de mesa, sim, né? Se for de mesa tradicional, sim. Se for de mesa laranja, não. Se for licoroso, de jeito nenhum. Tá? Então, a questão era bem essa, né? Não é... Sempre tem que ter cuidado aí com afirmações assim tão veementes. Veja que
Se eu tivesse branco de mesa, talvez até estaria mais coerente, tá? Mas não, brancos muito amarelados podem ser vinhos licorosos, por exemplo. Vinhos tintos muito escuros são consequentemente mais tânicos. E esses dias eu ainda achei um vídeo no YouTube, a mulher falando isso, né? Que é mais escuro, que é mais tânico, o que é mais claro é menos tânico, é mais ácido, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanais super escuro, super tânico, super ácido. Pinot é menos escuro, pode ser bastante tânico e tem uma acidez boa. Por aí vai, não tem, uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Acabou. Tudo bem até aqui? Muito bem, então vamos para a próxima. Acho que vai acabar cedo hoje, que beleza. E olha que eu fiz atrapalhada aqui, eu não, né? A internet. Então vou projetar a próxima. Gente, uma coisa que é verdade, assim, duas coisas que é interessante dizer, né? Não é porque fez uma prova e tirou 10 é que sabe de tudo, e agora vocês são ótimos degustadores, né? Vamos lá. E não é porque não acertou alguma coisa que também não sabe de nada, né? Seja importante, às vezes as pessoas se aferram muito nisso, né? Não, uma avaliação não é isso, sobretudo uma teórica, né? Eu só acho que a ideia dessa avaliação era fazer vocês pensarem em coisas óbvias do vinho, né? Tá experimentando ali, esse vinho, o Paulo comentou na aula passada, um espumante que estava com a cor muito amarela e era Charmat, um espumante básico, provavelmente tem algum problema nele, né? Agora, se fosse um espumante, um champanhe, provavelmente estaria normal, né? Bem normal o champanhe ser bem amarelo. E por aí vai. A ideia era essa aí. Vamos lá. Deixa eu projetar de novo. Rezar que... Peraí, gente, eu só pegar uma água, porque eu tô com uma sede. E deixa eu pegar um negócio amarelão também. Olha, ele demora 5 horas para entender o que é para fazer. Obrigado. Voltei. Isso aqui para vocês é um vinho de mesa, é um vinho licoroso, é um vinho... Não é nada. As embalagens atrapalham um pouco. Ixi, tem coisa vazando? Não. Isso aqui. Agora eu não vi se está aparecendo aqui. Peraí, ali. Isto. Até pareceria um laranja, é verdade. Meio... Exatamente, olha só, deixa eu ver aqui se vocês responderam aqui, no segundo, ou de mesa para licoroso ou de mesa passada, exatamente, poderia ser, nesse caso estaria difícil, né?
E o terceiro, licoroso. O primeiro é esse aqui, um vinho bem legalzinho. Campos de Cima da Serra. Deixa eu ver, que senão não sei se vocês estão enxergando. É um verdelho, que não é uma coisa comum aqui, aí em Petrolina. Eu não devia ter olhado para isso, que a gente olha, dá uma certa vontade. Isso é Sauternes. E... esse aqui era para ter ido quando eu fiz aniversário redondo, agora só daqui a 8 anos, eu não vou aguentar, não. Então, 7, na verdade. Tokai. 5 plutônios, desculpem. Isso aqui deve ser muito bom. Eles estão resistindo bravamente. Ou eu estou resistindo bravamente, né? Não sei bem qual é a ordem. Não tomei o Verdejo daí ainda, sabe? Tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade de variedades mais ácidas aí. Só não sei se elas se adaptam bem em questões de clima. Eu não sei, gente, eu não tô nem vendo. Eu que tô sendo visto aí, vocês têm que... Vocês podem... Eu que não posso, né? Fica meio chato. Não, gente, eu não reabro as avaliações, porque senão vai quem não responder na mesma hora vai dizer, mas eu não vi que não respondeu, isso dá uma encheção de saco. Eu lamento, assim, eu gostaria, mas o humano já reclama da redação da questão. Se eu fizer isso, vai dizer, porque tal foi beneficiada, não dá mesmo, tá? Que aí dá todo tipo de coisa. E eu não sei porque que ontem estava dando erro, eu vi que alguém mais tinha dito que deu erro, não me perguntem. Não me perguntem por que sumiu aquele rótulo também, tá? Reparei e vi quem tinha passado naquele tempo, então tá garantido ali, a pessoa não vai ser prejudicada. Não me perguntem por quê. E pelo visto a maioria pergunta, é que talvez ele tenha sumido depois, mas a maioria acertou, ou procurou e viu o rótulo, ou não sei, ou foi boa de chute. Não, e também porque eu faço a correção dela, né, agora, eu não consigo fazer isso, por isso que tem até o... Tá, vamos de novo. Opa, não era para aparecer o nome do cristão, desculpem. Mas, não, apareceu ainda para vocês. Ai, que bom. Acho que agora sim, né? Estão enxergando? Momento, aquele momento, sessão espírita, né? Escuto vozes, pronto, vamos lá. Eu gostei mais dessa avaliação do que da outra, até para falar a verdade. Achei que ela estava legalzinha, assim, bem direta. Um vinho cuja rolha quebra na abertura é impróprio para o serviço. Não, né? A gente viu ali no vídeo, comento várias coisas que a rolha pode quebrar, porque, enfim, aquilo é natural, tinha algum veiozinho, algum machucadinho que não se percebeu, tinha algum ponto de fraqueza ali que o saca-rolha acha e acaba, enfim, trazendo uma ruptura, não necessariamente, tá? Claro que isso é política do restaurante, se vai continuar o serviço daquele vinho ou não, quase sempre acaba voltando, mas não tem problema. Agora, tu imagina se o cliente leva lá um vinho e tu quebra a rolha. Tem como tu trocar? Não tem, foi o vinho que ele levou, então não é anormal, tá? Que a rolha quebre, não é problemático proceder à continuidade da abertura, tá? Tem um vídeo que eu comento, mas tem um negocinho para puxar a rolha e costuma ter uma peneirinha para separar a rolha. Eu confesso que eu engulo, né? Só vai passar reto, porque a gente não consegue digerir, vamos embora. Mas é só isso aí. Que às vezes ele cai, né? Às vezes a rolha a gente vai forçar o saca-rolha e ela acaba caindo. Era para ter tido um vídeo meu sobre isso, mas eu precisei editar e ficou faltando um pedaço e eu não consegui fazer, mas eu aviso vocês quando tiver pronto. E, enfim, às vezes ela cai
ela fica um pouco presa aqui quando tu vai pôr o saca-rolha, principalmente quando é vinho velho, né, ele despenca. Por isso que é bom aquele saca-rolha de lâminas. Eu também não consegui fazer um vídeo sobre saca-rolha de lâminas, porque o meu não está aqui. Eu achei que estava aqui em casa, né, quando eu estava na minha mãe, achei que estava aqui, mas ele está no campus, então eu não vou conseguir fazer isso. Vai sair uns vídeos bons gravados profissionalmente, mas vai demorar. Quando estiver pronto, eu digo para vocês também. O que mais que eu ia dizer para vocês? Assim, daí quando a rolha cai, tu tem uma garrinha ali que tu põe ela abre, tira a rolha. Não vejo se vocês estão me enxergando. Eu acho muito ruim esse Meet, meu Deus. Tem uma garrinha que tu põe ela, fecha, abre ela dentro, caça a rolha e tira. E a sujeirinha é a peneira, né? Não tem muito o que fazer. Deixa eu voltar aqui. O espumante sem gás deve ser aberto como saca-rolhas. Tipo assim, às vezes até quase que uma questão de lógica, né? Como é que tu sabe que tá sem gás? Tu não sabe, né? Então, antes de mais nada, tu não vai adivinhar e não vai ficar, né? Mas todo espumante vai ter, mesmo que esteja sem gás, vai estar com a rolha. Pode ser que ela esteja ressecada e quebre, tá? Isso é raro de acontecer, isso é mal conservado. A única hipótese em que tu vai usar um saca-rolha, com muito cuidado, é quando tu quebra a rolha, tá? Mas vamos lá que quebrar a rolha é uma barbeiragem, de espumante é uma barbeiragem enorme, tá? Espumante é uma rolha técnica, efetivamente, é uma rolha que mais resistente por causa da pressão e da tração dela. É uma rolha infinitamente maior que a garrafa. Se vocês pegarem uma rolha de garrafa, antes de estar na garrafa, ela é bastante maior que o... Eu não lembro os tamanhos, mas ela é bastante maior que o gargalo. A de espumante é ainda maior. Ou seja, quebrar aquilo ali, assim, ó, tem que ser muito campeão. E tu não usa instrumento nenhum, né? Só a tua mão. Então, se ela deslizar ali, não tiver congelada nem nada, vai dar tudo certo. Então, né, tu não vai quebrar ela efetivamente, né, não vai mexer nesse sentido, e provavelmente ela deslize, ou seja, vai dar tudo certo. Aí se tu ficar força, até, outra coisa, às vezes as pessoas vão estourar, principalmente quando tá sem gás, daí elas acabam quebrando, né? Então é só não forçar para um lado só. E é uma barbeiragem grande fazer isso. Mas em todo caso, mesmo que esteja sem gás, vocês conseguem abrir. E às vezes, inclusive, bem fácil, porque a rolha o espumante já está velho, então ele sai, parece uma facilidade grande. Dito isso, primeiro, não tem como saber que ele está sem gás. Segundo, quando ele está sem gás, tu consegue tirar com a mão. Se quebrar a rolha, tu vai usar o saca-rolha. Mas ele, por estar sem gás, em si, primeiro, tu nem sabe. Segundo, que não é o que faz tu deixar... Tem que usar um saca-rolha, ela tem ali aquele cabeçote que tu consegue usar. Vale a pena reforçar, tá? Quando usarem saca-rolha numa hipótese dessas, que provavelmente foi uma barbeiragem, cuidado, se saltar aquele negócio com saca-rolha e tudo pode machucar. A taça de água é sempre a maior à mesa, daquilo que a gente falou, né? Não necessariamente. Só dá uma olhadinha nos catálogos aí dessas empresas que eu falei, a gente vai ver que tem várias vezes, sobretudo nas linhas melhores, que a taça de água não é a maior. Em uma sequência de vinhos, ao passar-se de vinhos brancos a tintos, por hábito as taças devem ser trocadas, sim. E, inclusive se for de tinto para tinto, se for e for diferente. Normalmente, se eu comentei em algum vídeo, normalmente a gente troca entre um vinho, por exemplo, vamos supor que fosse 2 vinhos de mesa, entre esse e esse, e se eu trouxer uma garrafa nova desse mesmo, não trocar, inclusive é aconselhável levar uma taça nova para quem vai receber ele, né, que vai fazer a degustação. E cada garrafa cada mergulho é um flash, não sei o que eu lembrei disso. Cada garrafa é uma garrafa, né? Aí tu faria a degustação numa taça que está própria, sem influenciar com a outra. É um primor, é verdade, né? Porque o pouquinho que tem ali não é o que... Enfim, tu vai estar com a taça vazia, mas enfim, eu acho que é importante fazer o serviço adequado. O vinho é sempre levado à avaliação do senhor de mais idade? Graças a Deus, não. Só quando ele pedir.
Se for a senhora de mais idade, a senhora mais nova, o senhor mais novo, por aí vai, é quem pediu. E a menos que quem pediu diga, o fulano vai experimentar. E o que mais quer dizer? E a menos que a pessoa seja criança, né? Inclusive, criança não pode pedir nem degustar. Né? E a gente pode ser, mesmo com a aquiescência dos pais, a gente pode se complicar. Né? Eu não sabia nem que era do clone. Morreu, né? Como é que chamava ela? Não era Najara Tureta, não, nem sei. Momento cultura geral, né? É engraçado que ela só faz papel de pobre, né? Tem uns artistas que eles são marcados para fazer papel de pobre. Mara Manzão, obrigado. Sempre aquela Tássia Camargo que só faz papel de pobre. Regina Casé, é um negócio engraçado. Não sei o que acontece. Para ver como a gente é meio visual, né? A gente olha, isso aqui tem cara de pobre, vai ser pobre o resto da vida. Mas vamos lá. Os espumantes sempre são servidos após os vinhos tranquilos, não, né? Pode estar lá com welcome drink, pode estar ali como mais leve, ser bem mais leve, servir enfim, com a entrada, com a salada, com o que for, nem pode ser um moscatel para servir com a sobremesa. E pode estar no meio da refeição, pode optar por servir peixe com ele, e eventualmente algum prato com alguma coisa mais leve de carne com espumante. Eu não gosto muito dessa conversa que espumante, isso é conversa para a próxima unidade, mas que espumante é um coringa, porque não é bem assim um coringa. O coringa, às vezes, quase equivaleria a tu dizer que vinho branco é coringa, porque entre um chardonnay pesado em carvalho e um, sei lá eu, vinho verde, tem uma diferença tremenda, e um serve para um prato, outro para outro. E com espumante é isso aí também. Eu não gosto muito de dizer que é coringa, porque não é assim, tu abre qualquer coisa. Os diferentes espumantes se adequam a diferentes cardápios. E isso não varia muito que para tinto, que para branco, para rosé, mas enfim. O fato é que ele tem a acidez e gás que tende a ajudar. Isso é verdade. Fui no lugar errado, cadê? O seguinte vinho estaria representado na carta como? Eu só vou olhar a rolha, eu só vou olhar o rótulo para a gente avaliar aqui o que ele tem. Olha só, primeira coisa que a gente vai catar aqui, uma marca, um produtor ou uma marca, que às vezes é a mesma coisa. Nesse caso, Marquês de Cáceres, tá? Que esse vinho é da onde? Esse vinho é da Espanha, tá? Da denominação de Rioja. Rioja é tanto o nome da denominação quanto da região. Então, não preciso nem quebrar a cabeça com isso. Então, a primeira coisa que eu sei, que ele vem de uma linha, outra coisa que eu sei, que ele vem de uma linha vendímia selecionada, que seria, tipo, poderia ser ali reserva, gran reserva, qualquer coisa assim. Ou poderia ser uma marca mesmo, Marquês de Cáceres, sei lá eu, reserva do fundador, safra dele 94, ou seja, me parece que aqui, os únicos elementos que eu tenho sobre esse vinho são esses, tá? O resto, vai acabar a minha franquia, gente, de novo, que legal, mas vamos tentar, vai cair de novo, provavelmente, mas daí eu volto. Ou seja, os únicos elementos que eu tenho aqui são esses, o resto aqui, The Wine Spectator Critics' Choice Award Winner, é um prêmio que ele ganhou aí da Wine Spectator, tá? Não tem nada a ver, então a única coisa aqui, deixa eu ver se eu botei a resposta como eu imagino que deveria ter sido. Marquês de Cáceres, vendimia selecionada, Rioja DOC, eu sou Rioja, 1994. Foi. É isso mesmo, tá? Essa é uma ordem mais coerente. Eu vou rapidinho aqui para não acabar esse negócio. Vinho 2. Marca Salton, linha aí, especificação de qualidade, reserva ouro, espumante Brut, Salton reserva ouro Brut, acabou. Está dentro de espumante, dentro de espumante, ponto. Aqui estaria dentro de vinho tinto, Espanha. Esse aqui talvez piore um pouquinho. Casal Mendes, vinho verde. Vinho verde pode ser branco, pode ser tinto, pode ser rosé. Até tínhamos falado em alguma outra disciplina. É um vinho verde, é um vinho branco português, portanto, ele está dentro de está dentro de vinhos brancos dentro de Portugal, não existe categoria vinho verde.
E sempre nessa ordem, primeiro o tipo, depois o país, não o país, depois o tipo. E aqui o último, o que tinha sumido, deixa eu não quero ver a resposta. Fácil, o Novo Mundo, tá? O espanhol era mais difícil, e eu nem peguei um difícil do Velho Mundo. De Martino é o produtor e a marca, legado é a linha, reserva a especificação. Na verdade, a linha legado reserva a especificação, vinho da uva Syrah, da safra de 2004, tá? Aqui ele não está indicando que era o ADO dele, que é o Vale do Choapa, mas poderia ter posto. Aí ficaria ali, De Martino, Legado Reserva, Syrah 2004, Choapa Valley, e aí estaria bom, tá? E aqui que eu lembro dessa resposta, eu só botei De Martino, Legado Reserva, Syrah 2004. É isso aí. Deixa eu tirar o compartilhamento, que daí ele economiza dados aqui e eu consigo ficar mais um tempinho. Vai, filho. Sim, e uma coisa que eu imaginei, assim, gente, que talvez fosse, eu até achei que ia dar um monte de reclamação, fiquei bem tranquilo, assim, né? Ou deu e eu não escutei, a ignorância é uma santa benção. Porque, tá, mas o que tem a ver isso aí? Sim, isso é simplesmente o trabalho principal do sommelier. O trabalho principal do sommelier não é tomar vinho, degustar vinho, coisa e tal, né? Quer dizer, sobretudo, mas, digo, o trabalho dele na prática do restaurante, cartas pra caramba, né? E fazer carta bem feita é um grande diferencial. Tem cartas muito mal feitas. E não tem como fazer isso sem ser assim, tá? E acho que atrapalha um pouquinho, assim, a distância, porque a gente não consegue ir tão a fundo aí com algumas coisas. Apesar de que nos vídeos de serviço e até eu quase sempre apresentava o vinho, acho que é importante. E outra coisa, e é interessante de dizer, né? Para a gente poder ler um rótulo, a gente tem que saber que tal região é de tal país, que essa denominação é de tal região, de tal lugar, e essa é a importância de ter estudado tudo que você estudou até para poder chegar aqui. Tá? E realmente é isso. Para poder depois falar de harmonização dominando essas coisas, inclusive. É mais ou menos por aí. Sauternes, por exemplo, é um vinho de que região? O nome já indica, né? O país, ao menos. Já mais perto. França. Bordeaux. Uma sub-região de Bordeaux ali que tem uma brisa. Bordeaux é cheio de rio, né? Por isso que chama Bordeaux, né? A borda da água. Que vem uma brisa que acaba apodrecendo moderadamente as uvas e aí faz essa maravilha. Tokai da onde? Isso é fácil, né? Tokai é da Hungria, não tem como não ser. Tem que dizer assim, ótimo. Umas coisas estranhas em húngaro. E por aí vai. Perguntas? Sim, é bem interessante. Sabe, talvez essa das coisas que também é aquilo que eu digo assim, né? Que não vai encarecer mais agora, a partir de agora. Antes de abrir, ou, enfim, se degustar cegas, ver depois. Mas provar o vinho, né? Fazer uma degustação adequada e até mesmo as cegas e depois ler o rótulo, pensar sobre ele, estudar sobre ele. Hoje é rapidinho, né? Antigamente era difícil. Hoje tu joga no Google, o Google já te diz, né? É de tal lugar, ganhou não sei quantos no Vivino e por aí vai. Ui, achei que ele tinha dito que tinha acabado a coisa. Eu não sei se eu diria que Sangiovese é um coringa, sabe? Porque tem N Sangioveses de N tipos, e grande parte do Sangiovese é uma acidez alta, né? Que talvez facilite. Tem uma acidez alta e um corpo relativamente bom, mas eu não gosto muito dessa coisa do coringa, porque acho que todos eles têm um cabedal grande de tipos que podem, né? De estilos que podem expressar. Sangiovese é bem bom com molho vermelho, efetivamente, né? Corpo médio, acidez alta, na média dele é bem bom para isso. Perguntas? Pode, claro, deve.
Sobre um bom vinho alemão. A base de alemão, vamos lá, na base de alemão é Riesling, né? Ué, será que eu tô sem? Peraí. Não, era pra eu estar escutando, não sei por que eu não escutei. Deixa eu aumentar meu som aqui. Mas eu não vi aparecer tu falando aqui, tá? Por isso que eu acho que não aconteceu, efetivamente. Agora tá em 100, sim. O que eu ia falar? Ah, sim, um vinho... Ali, pode falar. Segue. É, não deu assim bem certo, mas... Tá, vamos voltar pro Riesling enquanto... Fui eu que caí? Não, não fui eu que caí, né? Não, não. É que não foi mesmo. Não, deu um barulho estranho, deu um barulho de robô, assim, e parou. Quem não conseguiu fazer a avaliação tem o provão da salvação lá. Não gosto muito disso, mas, enfim. Que eu acho que ele... Inclusive, às vezes pode ser mais difícil, né? Porque quando tu extrai questões aleatórias, que pode ser as que tu não gosta muito, pode ser e pior do que fazer uma prova maior. E também tem isso, né? Daí alguém pode resolver não fazer mais nada e fazer o provão no fim, mas é as regras deles. Não, teu microfone está aberto, mas não está saindo som mesmo. O máximo que saiu foi esse barulho estranho. Nada. Não. Agora saiu nada. Vai. Opa! Aí, pronto. Ok. É uma questão de taça também. É que existem umas taças coloridas, né? E aí eu fiquei pensando se essas taças são apropriadas para o serviço, porque se é interessante que a pessoa veja a personalidade e tudo isso, até que ponto você deve usar ou não, como é que é essa história? Tem umas caríssimas, inclusive, né? Que uma taça custa R$300, pô. Tipo... Tem umas taças antigas, tem uma amiga minha, por infelicidade, né? Eu sempre digo que eu não herdei nada. Acho que só desliga o microfone porque eu estou me escutando. Ok. Obrigado. Tem uma amiga minha que, por infelicidade, os dois pais já foram, aí o pai tinha umas taças, assim, que vale uma fortuna, tá? Um negócio na sala hoje cheio de taça. Então, mas eu prefiro ser meio pobre, assim, e não ter a herança. Apesar que meu pai já foi e não deixou nada, tudo bem. Mas eu não... Tem umas taças caríssimas, antigas, aí, lapidadas em cristal, lindas. Elas são muito bonitas. A gente tem que ver uma coisa, assim, que é de se pensar, né? Qual é a utilidade dela? Ser bonita. Trazer luxo à mesa e tudo mais, mas efetivamente elas não são indicadas porque elas não te permitem visualizar bem o vinho. Por outro lado, também a gente tem que pensar o seguinte: a pessoa está num jantar ali normal, ela está ali preenchendo coisa, fazendo nada, não. Então eu não vejo problema delas para ser levadas à mesa, só digo que elas não são adequadas. Eu quero provar um vinho, quero fazer uma análise. Não, não. E, aliás, a hora que eu falei da taça de água, eu esqueci de comentar isso também. Uma outra coisa que tem tido, assim, um certo enfoque é o próprio copo de água tem sido muito descontraído nos restaurantes, e uma forma até de dar um certo estilo para a mesa. E várias vezes é um copo colorido. Mas ele te atrapalha, claro, no visual. Mas são bem bonitas aquelas taças. Queria herdar também umas, mas não herdei. Nem vou, então nem adianta eu torcer. O que mais que vocês querem perguntar? Pronto, era isso aí. Eu interrompi por causa da voz. Riesling. A Alemanha, assim, a Alemanha é quase sempre Riesling, né? Eu acho assim, a maior parte do Riesling que tu comprar, a cento e alguma coisa, são bons Riesling, tá? Riesling barato eu evito. Tem muito Riesling do Sul, que é de onde vem os vinhos mais baratos. Nem sempre grande coisa, algumas vezes demi-sec adicionado, diferente de alguns Riesling de regiões mais frias, que são demi-sec de sobra de açúcar mesmo. Tem que gostar de Riesling, eu gosto, mas Riesling tem cheiro de petróleo, efetivamente. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu tenho um Riesling aqui ainda, só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho.
Eu mandei para casa da minha mãe, não vejo a hora de voltar para lá, que não sai essa desgraça desse negócio nunca, que eu mandei 50 garrafas de vinho para lá, e já está chegando na reserva crítica, aqueles que eu não deveria tomar. Tá na hora de... Não, eu tô meio cansado já, quero voltar para lá. Isso aqui, por exemplo, é um Riesling não muito clássico, né? Um rótulo clássico é aqueles rótulos velhão e coisa e tal, mas esse Riesling é muito bom. Uma coisa interessante da Alemanha é que eles têm essas coisas, tem tido um resgate aí de produtores mais novos com propostas mais modernas, saindo aqueles rótulos. Esse é fácil, com Kinsler, é isso mesmo, Kinsler. E eu gostei desse vinho. Inclusive, ele é bem velhinho, tá? Tá meio no limite dele, mas eu particularmente gostei. E aquela história do Riesling ter uma boa capacidade de amadurecer. E esse é do Rheingau. E lembra daqueles vinhos, quando a gente falou lá de denominações, que eles tinham esse negócio que parece meio nazista, assim? Esse é dos VDP lá, daquela associação de produtores de qualidade. Esse é 2010, caramba, esse vinho tem 10 anos já. Uma coisa bem lembrada, até foi bom ter pego. Dá uma olhada na cor desse vinho. Se isso aí fosse um vinho qualquer, tá? Rheingau, já eu escrevo aí. Se isso aqui fosse um vinho, sei lá um moscato qualquer aí, que não tem uma aptidão para envelhecimento, eu não tomaria por nada, né? E Riesling eu tomo porque eu sei que tem alguma capacidade de amadurecer. Deixa eu escrever. E olha só, ele tá com os cristalzinhos aqui, ó. Acho que vocês enxergam. Olha assim. Tudo normal, não é vidro. E, claro, o tempo na adega provavelmente tenha feito precipitar. Rheingau, deixa eu escrever aqui. E Pinot também, tá? Pinot da Alemanha são muito bons. Tem que achar algumas regiões. Mosel costuma ter uns Pinots bons. Eu tinha outro Riesling aqui, mas eu mandei para minha mãe, como eu disse. Tem um produtor que chama... Eu não tenho no Brasil, mas... Marcos Molitor. Putz, um dos melhores vinhos do ano passado foi o Pinot de base desse cara. E eu não sei... Uma amiga minha tinha uma garrafa de um melhor ainda. Eu não sei se ela já assassinou. Tomara que não. Gostaria de estar junto. Marcos Molitor é esse do Pinot, tá? Depois tem umas coisas interessantes, né? A Silvana, que é uma uva típica deles, que é uma híbrida interespecífica, né? Só vinífera. Que mais? Miller Turgal, que normalmente são vinhos baratos, vinhos para consumo corrente mesmo. Uma indicação de... não, antes eu vi que alguém tinha perguntado do Testard, eu não conheço, por incrível que pareça. Inclusive, ficou chateado com isso, mas todo mundo que tomou fala muito bem do Testard, como um vinho de grande qualidade e grande aptidão para envelhecer. Me falaram muito bem desse Syrah, que agora eles estão chamando de colheita de inverno, que é o reserva da Miolo. Também disseram que está muito bom. Tinha outra coisa escrita aqui. Se podemos usar fichas técnicas como referência para balizar e ajudar nossas análises. Não, elas não são comerciais. Elas são bem boas. Desse ponto de vista, assim, de não ser comerciais. Poderia usar. Eu evito por aquilo que eu comentei na aula passada, de eu achar que algumas vezes elas te viciam e elas não te fazem pensar sobre o vinho algumas vezes. Eu gosto mais daquela ideia de roteiro, assim, de tu pôr características e pensando, tá, aqui eu estou falando de vinho com aptidão para envelhecer ou não, região quente ou fria, mais velho ou mais novo, e por aí vai. Mas não tem problema. Indicação de Gewurz, Alsácia, né, mas aí é de quando Emiliana, que era 2016,
Talvez sim, tá? Talvez Gewurz desculpa, talvez Gewurz 16 até daria, não, acho que não teria problema, não. Eu acho o da Valduga ok, não acho, assim, espetacular, tá? Inclusive, era o Gewurz que a gente tem aqui no campus, mas não acho ele aquela coisa toda tão típica de Gewurz. Gewurz é uma variedade chata, tem que ter um clima bem bom, tem que estar bem madura, senão ela é sem graça e tudo mais. Eu gosto muito do Emiliana, acho que o Gewurz no Chile tem uma boa característica, Riesling do Chile também, mas se encontra pouco, e sim, Gewurz tem muita lixia, para mim Gewurz é uma coisa assim, lixias do Brasil, batata doce, sabe como passa batata doce, sabe aquele caldinho, para mim lembra muito. Eu gosto bastante de Gewurz, acho o Gewurz claro, não pode, infelizmente não dá para tomar assim todos os dias, mas os Gewurz da Alsácia são um negócio assim, inclusive faz anos, assim, ó, quanto tempo eu não tomo um vinho da Alsácia? Tem uma década e é um dos meus vinhos brancos preferidos. Realmente muito bom. Inclusive com um pouquinho de açúcar. Natural, mas um pouquinho de açúcar. E extremamente bem equilibrado, com uma acidez boa, né, que não deixa doce demais, aromático. É bom demais. Saudade de tomar um Gewurz. Deixa eu ver se eu respondi alguma outra coisa, mas o Chile tem os Gewurz bons, sim. Eu acho que talvez melhor que o Valduga, muito provavelmente, mas com mais expressão, a Gewurz se adapta melhor lá. O que mais, pessoal? Façam suas perguntas. Já baixou aqui, que legal. Pode fazer, nem sei se ela é boba. Porque para abrir o vinho deve-se retirar o lacre? Olha, por vários motivos, inclusive um certo motivo de higiene, né, porque isso aqui é o envoltório externo. Segundo, antigamente, inclusive, até tinha uma prática de retirar todo, porque ele tinha chumbo, que era super legal, assim, né, não tem, né, tá proibido hoje. E terceiro, porque às vezes tem sujeira, né, somente em vinhos mais velhos tem sujeira aí entre cápsula e gargalo, tem até mesmo uns funguinhos que se desenvolvem. Quarto, fica pior começa a gosmar todo o negócio, que ele vai caindo entre a cápsula e a garrafa e fica meio nojento, assim, fica até pior, começa a escorrer, então é mais fácil tu retirar, porque tu consegue fazer aproveitar essa segundo anel não, vai de um anel, mas aproveitar para de baixo para conseguir tirar. E não dá para passar, uma coisa é verdade, né? Não dá para passar álcool nessas cápsulas que vocês tiram que vocês mancham, né? E nem nesses rótulos impressos, assim, impressora térmica, que vocês deixam tudo preto também, tá? Então, cuidado com isso. E nos de cera, que era o vídeo que estava para sair, que eu não consegui aí, porque está faltando um pedaço, nos de cera, normalmente a gente põe o saca-rolha inteiro e quebra ele. E quebra, né, quando tira, quebra a cera e retira o resto. Eu detesto as cápsulas de cera, eu acho um negócio modinha e ruim para serviço, que é um raio. Tinha, mas aquele eu abri com a faquinha, porque eu achei que abria bem e vocês viram que não abriu tão bem. Aí eu quis abrir um como se tem feito ali, mesmo até porque tem ceras que quebram, né? Tem ceras que grudam eternamente e não saem. Aqui em Santa Catarina tinha um vinho que não adiantava, era uma vela, um negócio horroroso, aquilo não saía de nenhum. Ou outras que quebram e outras que às vezes fazem uma tampinha um pouquinho melhor de tirar. Que eu achei que era o caso daquela. Não foi a pior de todas, mas não era tão ruim. E esse que tá para sair ainda tinha um alumínio, foi muito engraçado, porque eu nunca tinha aberto. Às vezes, não sei, as pessoas devem achar que a gente fantasia, assim, né? Claro que sabia que tinha, não sabia. Eu abri o vinho lá, tirei isso. Ué, tem um alumínio, tinha um alumínio entre a garrafa e a cera. Nunca tinha visto isso. Aí foi uma certa surpresa, não esperada. Mas alguém tem que me mandar o resto do vídeo e tá difícil de mandar. Já era para ter saído, eu queria ter posto nessas aulas de serviço, em tempo da disciplina. O que mais, gente? Quase sextou, já faltam uns minutinhos. Professor, Pode, diga.
Não, não é dúvida não. É porque eu tive um problema e após encerrar a webconferência, eu queria falar com o senhor. Pode ser? Pode? Pronto. Quando o pessoal estiver saindo, só para eu fazer Tá, uma. tranquilo. Viu? Tá bom, vou ficar até o final. Não tem problema. Então, vou ser o último a sair. O penúltimo. O último eu Tá saio. bem. Só Valeu. tem que todo mundo sair, tá? Que às vezes as pessoas esquecem, ficam. Eu às vezes também, né? Eu vou para outro. Tô escutando, daí vou, sei lá, enfim, Não, não, na tranquilo. cozinha, aí sai todo mundo, tá eu lá, assim, opa. O Acontece. Valeu. que mais, gente? Nada? Todo mundo já ali no pé do fim de semana. Termômetro, vocês tinham me pedido, eu esqueci, um dia vocês me perguntaram, já vejo aqui. Aí um eu não sei, já consigo, só um pouquinho. Bom, eu não sei. O outro eu não sei onde tá, porque tá tudo encaixotado aqui. Eu tenho um que é igual um bracelete. Ah, esse eu tenho lá na minha mãe, não tenho aqui. Tem o mais clássico de todos, né? Termômetrozinho, tipo de mercúrio, né? Tem uns digitais também, que parecem esses de comida. Normalmente é um espetinho, que às vezes, inclusive, é o mesmo, só que botam na embalagem, diz que é para vinho, daí custa 10 vezes mais. E tem esses braceletes que são legais também, que aí tu põe na garrafa e ele te indica a faixa de temperatura que tá. É claro que ele não é preciso, mas para o que a gente quer, não tem problema, né? A gente consegue saber mais ou menos em quanto que ele tá. E tu consegue sem precisar abrir e pôr o termômetro e tudo mais. Eu particularmente acho bem bom aqueles. Eu tenho um lá na minha mãe, que eu não tenho. E agora que tá na moda a pistolinha, todo mundo consegue fazer, né? Vamos ver. Foi perguntado agora sobre o que eu acho dos aeradores instantâneos. Eu não gosto muito, não falei não, mas eu não gosto muito. Eu gosto de aerar devagar, direitinho, ou mesmo decantar. E não sei quanto eles são efetivos, tá? O Venturi tem toda uma teoria de que sim e tudo mais, mas eu às vezes não sei se eles são tão efetivos quanto dizem que deveriam. Algumas vezes o que eles fazem é aumentar a superfície de contato do vinho ali, passando para um lado, para o outro e tudo mais. Mas às vezes tem minhas dúvidas. Mas não vejo problema de usar, mas eu particularmente gosto, e até porque, e outra, assim, também é uma questão de hábito minha, né? Às vezes eu abro o vinho e fico uma semana tomando, ó. Abro outro no meio do caminho para não terminar aquele e vou provando ele com o tempo. Então, eu particularmente acho melhor. Acho ele arejar mais lentamente. Inclusive, não sou um grande fã de decantação. Acho que várias vezes forçar uma oxigenação para um ritmo de degustação que a gente teria que já daria conta de oxigenar em taça. O que mais, gente? Olha, eu quase nunca. Aí para deixar oxigenar mesmo, tá? Só põe uma rolha de volta. Se eu quiser guardar ele como tá, sim. Particularmente, quase nunca faço isso. Vou deixando ele aberto e vou consumindo. Mas volto a dizer, se eu quisesse, quero manter ele preservado, sim. Aí usaria o de vácuo. Não, foi bom dizer, não lembro, eu tenho a impressão que eu falei sobre isso, se eu não falei foi um lapso. Não, o corta-gotas não é um item de serviço, tá? Por isso que tem que fazer, por isso que o cara tem que saber servir. Não é, pode usar em casa, não tem problema nenhum. Não é um item para usar em restaurante.
De nada, obrigado. Que bom que gostaram. Obrigado, bom fim de semana. Alguma coisa a mais, gente? Acho que está todo mundo já encerrando. Então tá, que bom que gostaram. Obrigado por mais um período juntos. E nós vemos, já entrou, inclusive, já entrou. Eu sempre gosto de pôr com 2 dias antes, eu só não faço isso quando eles não me avisam em tempo e não me autorizam. Já tá lá a primeira aula e a segunda acho que entrou agora, inclusive, eu não vi ainda. Deve ter entrado agora de tarde, tá? E aí já vai estar no ar. Ah, e ela tá com aula no sábado, porque o pessoal lá olhou e disse, por que tu não puxa essa aula de 3 horas pro sábado? Porque eles não gostam, mas sabe aquela história que tem coisas que é melhor tu não, é mais fácil tu fazer, ponto, tá, porque igual ela já estaria liberada, ou seja, vocês iam ter a da segunda livre, aí vocês podiam ver no sábado, no domingo, eu só juntei isso também, cortei, botei um pouco no sábado, um pouco na segunda, é a mesma coisa, tá, não vai fazer a menor diferença. E é isso. E essa primeira parte é mais chatinha, de história da alimentação, que, enfim, não é minha preferida, tanto que eu nem pergunto para vocês. Eu acho que ela não é. É legal para ter conhecimento, mas não acho que é o essencial para vocês. Então tá, gente. Obrigado. Boa noite. Até. Bom fim de semana. Até a próxima. Pronto, vamos acordar o pessoal sair, professor. Deixa eu parar aqui.